Uma ação integrada da inteligência entre a Polícia Rodoviária Federal, a Delegacia de Repressão aos Crimes, organizações criminosas organizadas, inquéritos especiais da DRACO e a Polícia Militar, resultou na prisão de vários milicianos na manhã de hoje. Teve troca de tiros na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As imagens são essas, mas primeiro eu vou lá para a cidade da polícia, onde acontece nesse exato momento uma coletiva dos agentes de segurança pública. Vamos ouvir o que eles estão dizendo. Aí na tela, pelo menos para mim, joga na tela ali, ó, pessoal da Segurança Pública. Nós temos aí o Marcos Amin, secretário de Estado de Polícia Civil. Vamos ouvir. Essa investigação já vem bastante tempo em relação àquela milícia, aquele grupo paramilitar que atua em Santa Cruz. Nesse caso em específico, já faz 2 meses de investigação, desde que o doutor João Valentim e o doutor William passaram a investigar esse grupo em relação a esse deslocamento que foi interceptado hoje. Um deslocamento que foi feito, que era feito, né, e hoje foi interceptado para reforçar uma região onde há um conflito entre esse grupo paramilitar e grupo de narcotraficantes. Eles estão falando dessa ação que aconteceu na manhã de hoje. Houve intensa troca de tiros em Santa Cruz. Vamos ouvir. Para qual eles foram, a gente vai manter em sigilo em razão das investigações, que elas continuam, mas é uma região de conflito e eles estavam indo para reforçar o grupo paramilitar daquela região, para que aquela região não fosse tomada, o domínio não fosse exercido ou tomado pelo narcotráfico. Seria importante dizer se eles estavam indo para a Zona Oeste, seria para reforçar ou para a guerra, né? Do Antônio da Silva Braga, do qual ele era o principal articulador, o chefe, até dezembro do ano passado, quando se entregou à Polícia Federal. A partir de agora, há uma disputa, a partir daquela época, já há uma disputa com algumas mortes, e esse grupo ainda continua acéfalo. Você percebe que toda a imprensa está ali, a Bruna Carvalho daqui a pouquinho vai trazer mais detalhes para a gente. É importante falar que a gente tem aí a organização criminosa dos milicianos justamente tomando conta da região. Vamos ouvir agora quem vai falar a respeito do assunto, porque a gente sabe que a milícia movimenta bilhões por ano. Então eles querem estar comandando tudo isso. Aumenta o som, vamos ouvir. Que pode pormenorizar ali e dinamizar a abordagem policial. Esse grupo ele é encampado ali pelo líder da milícia de Antares e Urucânia. Esse bonde, então, deslocou-se na madrugada com a finalidade de dar reforço a uma comunidade também dominada pela milícia, que está em vias, que está em guerra, travando uma guerra com a facção criminosa, de narcotraficantes que tentam tomar aquela área ali sob domínio. Daqueles 15 que foram presos, 8 já são investigados e já foram presos pela DRACO. Foram 12 fuzis, 7 pistolas, 1.593 munições, 58 carregadores de fuzil, 18 carregadores de pistola, 2 granadas, 18 coletes balísticos, alguns deles com placas balísticas, 20 telefones celulares, 5 veículos roubados e clonados. É importante destacar que esse deslocamento estava no radar da DRACO, nós já havíamos investigado como esse grupo se desloca, mas só foi possível interceptar esse grupo graças a uma troca de informações constante com a inteligência da Polícia Rodoviária Federal, com a inteligência da Polícia Militar, o que culminou ali com a operação hoje da Polícia Rodoviária Federal, pontual, uma exímia operação. Então, respondendo a sua pergunta, desses 15, aproximadamente 5 são lideranças, ou como nós chamamos, que são puxadores de bonde, né? São aqueles homens que fomentam a guerra. Pessoas violentas, alguns deles investigados pela Divisão de Homicídios também, da capital e da Baixada Fluminense, pessoas que respondem a homicídios. Então, a prisão é super importante para desarticular hoje um dos grupos milicianos mais violentos que tem na Zona Oeste, capitaneado por Rui Estevão, vulgo Pipito. Vou passar a palavra aqui ao chefe do NOI, que ele vai poder pormenorizar melhor a dinâmica aí da ação. Esse foi o delegado João Valentim falando a respeito dessa ação importante de hoje. Agora a PRF vai falar também. Bom dia a todos. Então, ontem à noite, nós recebemos a informação, né, do nosso setor de inteligência, em cooperação com a DRACO e o 27º Batalhão, que possivelmente teria o deslocamento desses elementos, eram vários carros e alguns identificados. Visto isso, foi montada uma operação tentando achar um melhor horário, que o risco fosse o menor possível,
para terceiros, tá? E um local também próprio para sucesso da abordagem, com o menor risco colateral possível. Visto isso, montamos a operação e, quando foram visualizados os primeiros veículos, startamos a operação de forma que houve um monitoramento por alguns minutos, sem aproximar muito, de forma a segurar também o trânsito de terceiros, evitar que mais pessoas estivessem juntos com esses veículos, né? No momento que conseguimos separar, deixar só os veículos envolvidos na situação juntos, a gente fechou a pista da Brasil e foi a hora da abordagem, né? Foi um momento mais tenso. Alguns veículos obedeceram, outros ainda tentaram fugir, inclusive efetuando disparos. Quem efetuou disparos foi neutralizado de alguma forma e quem se entregou foi normal, foram presos, não houve excesso de nenhuma parte, né? Visto o armamento que eles estão. E foi isso, né? Graças a Deus, nenhum ferido, nenhum terceiro. Tinha muita gente, tinha ônibus com pessoas indo trabalhar, tinha Uber próximo, caminhões, e graças a Deus não teve nenhum ferido, né? Apesar de, no momento da troca de tiro, alguns cidadãos assim atrás da ocorrência meio que se desesperaram, tentaram correr, né? E eles ficam sem noção, tentaram entrar na cena do crime, a gente conseguiu conter e graças a Deus não teve nenhum pormenor nessa situação. Esse é o agente da PRF, chefiando também ali, Dr. Vitor Almada, participando dessa ação ali que aconteceu na Avenida Brasil. O próprio pai Maurício de Aruanda, 85, falou: Caio, por sorte ninguém morreu, porque muitos tiros foram disparados. Tinham carros passando, ônibus, Kombi, caminhão, na hora dessa intensa troca de tiros. E você tem imagens agora na tua tela aí, logo depois da troca de tiros, da abordagem ali, da ação policial, que foram todas as forças. Polícia Civil, Polícia Militar, PRF, todo mundo trabalhando junto, com informações da inteligência, justamente para poder chegar até esse grupo. Tem informações que apenas um dos milicianos conseguiu fugir. Ao todo, 15 deles foram detidos, né? Já temos 9 presos, outros 3 já foram lá para a cidade da polícia, ainda tem 3 ainda que estariam internados. Vamos voltar agora que o doutor Marcos Amin está falando, na tela. Foi solto à época da pandemia, em razão da visita periódica ao lar ter sido estendida, ele foi liberado e não retornou. A gente trabalha com a hipótese dele estar com proeminência nesse processo que está sendo belicoso de sucessão do Luiz Antônio. Secretário, a gente está ao vivo por Balanço Geral. Gostaria que o senhor falasse sobre a situação atual naquela região, porque ontem nosso helicóptero sobrevoou a região ali da Carobinha. Nós recebemos informações que o Comando Vermelho já está tentando tomar aquela região e que existia um acordo entre o ZIM e o Comando Vermelho em algumas áreas da zona oeste do Rio de Janeiro. Ontem, inclusive, parece que teve um toque de recolher, justamente porque a população temia um confronto que aconteceu no final de semana e teria acontecido ontem. Parabéns pelo trabalho, um excelente trabalho. Parabéns, mas como que fica a partir de agora, já que o Comando Vermelho está naquela situação e pode se beneficiar de alguma forma com esse desfalque que a polícia deu na milícia? Vou te parabenizar pelo trabalho, né? Informação que a gente estava omitindo, você acabou de... realmente era aquela região, é essa região que a gente está observando já há algum tempo. Há um conluio de duas organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, né, a ADA e o Comando Vermelho. Eles estão em conluio para tentar tomar aquela região, e aí há um reforço da milícia de Santa Cruz na região da Carobinha, em Campo Grande. Então, a gente está monitorando isso, a gente está monitorando, inclusive, investidas também do narcotráfico, por isso que a gente não queria divulgar o local, porque a gente continua com essa vigilância, né? Não só a Polícia Civil, mas a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, principalmente. Então, a gente continua tendo essa observância e qualquer deslocamento, seja de grupo paramilitar, seja de grupo de narcotraficantes ou de qualquer outro grupo que tente investir em regiões que são dominadas pelo governo do Estado, diga-se de passagem, todo o governo, toda a região, o território do Estado do Rio de Janeiro é da população do Estado do Rio de Janeiro e é protegida pelo governo do Estado, a gente vai atuar, seja a hora que for, seja o local que for, e seja contra quem for. A pergunta foi feita pelo colega Rael Policarpo. Meu irmão, beijo, Rael, pra você. Eu vou falar, a pergunta dele tá certa.
Ah, não tinha que ter feito. Não, tinha que ter feito sim, porque todo mundo sabe que aquela região está numa situação como essa. As polícias têm sim que estar ali tomando conta, porque se ir e vir de milicianos naquelas regiões ali é que vem trazendo a questão da violência. Você viu a quantidade de fuzis apreendidos? É isso aí. Eles se juntam ali também para poder tomar a Gardenia Azul e ir para outro local. Claro que nesse momento, com essa baixa aí de cerca de 15 homens da milícia, tem que ter mais agentes da polícia ali para evitar que tanto o Comando Vermelho quanto o ADA não tentem invadir aquela região. Marcos Amin, secretário de Estado de Polícia Civil, falando. Isso não é dado pelas corporações, né? Infelizmente, isso é vendido em algumas lojas de equipamentos militares e equipamentos policiais, né? Então, o fato de ter camisas da Polícia Civil, pets da Polícia Militar, em absoluto, quer dizer que tinha alguém, e não tinha mesmo, porque todos, né, somente um, de acordo com o operacional da Polícia da Rodoviária Federal, conseguiu escapar, então todos os outros nunca tiveram nem passagem por qualquer força policial. Qual foi a outra pergunta, perdão? Sobre o monitoramento, se houve alguma outra tentativa? Então, não houve falha. Houve monitoramento, sim. Houve deslocamento dele outras vezes, mas a gente não houve falha nenhuma das vezes, porque a gente não fez nenhum aparato para interceptá-los, porque simplesmente não era oportuno no momento, ou porque era um horário inoportuno, ou, enfim, a gente trabalha, e aí nesse caso a parte operacional com a Polícia Rodoviária Federal trabalha para a gente ter o êxito e diminuir ao máximo a margem de erro. A própria Bruna já tinha me falado que a apreensão também é muito grande ali. Você viu a quantidade de balas dali que foram apreendidas. Agora temos a Polícia Rodoviária Federal, chefe, falando. Vamos ouvir o que ele diz. Já existiu 1 ou 2 momentos em que essa operação foi planejada, mas não foi executada por questões operacionais de segurança, ok? Mas o monitoramento ali é permanente. Boa tarde, senhores. Henrique Coelho, do G1 aqui. Gostaria de saber do secretário Marcos Amin ou do Dr. João Valentim sobre alguns dos presos que foram levados aqui para Draco hoje. O Driel era um cara de muita confiança do Zinho e foi preso hoje. Queria saber qual que é o desfalque que existe para a organização criminosa com a prisão dele. Tem também o Monstrinho do Antares. Queria que vocês citassem alguns nomes importantes que foram presos hoje. Obrigado. O Driel é o principal nome, é o nome mais importante ali, é o maior puxador de guerra. Ele realmente era um dos homens de confiança do Zinho para puxar a guerra. Hoje é um dos homens de confiança do Rui Estevão, do Pipito. Um homem extremamente violento, já preso pela Draco, investigado pela Divisão de Homicídios da capital. O Monstrinho também. Outras lideranças ali, mas de perfil, na verdade, de perfil operacional, ou seja, são pessoas puxadores de guerra, né? Posso citar mais um aqui, que é o Mário Lúcio, também o Loirinho, que são pessoas extremamente violentas e que puxam bonde cotidianamente, né? Então, são homens de confiança dos principais líderes daquela milícia da região. Mas o principal deles, sem dúvida, é o Driel. Uma prisão importante que desarticula temporariamente o braço operacional daquela milícia ali, que atua em Antares, Urucrânia e Santa Cruz em geral. Vocês entenderam o que é o puxador de bonde? O puxador de bonde é o cara que é extremamente violento, sanguinário e tudo mais. Então eles vão primeiro com armamento pesado para invadir um determinado local, já chegam lá, é muito tiro disparado, metralha carro, mata pessoas e tudo mais, para tomar o território e depois os outros integrantes da organização criminosa, a milícia, vai e acaba ocupando aquela região. Isso aconteceu também na Gardenia Azul, mas vamos ouvir ainda as autoridades falando na tela. Nessas situações, então, a gente vai preferir não divulgar o efetivo nem a estratégia empregada. Esse é o doutor Vitor Almada, tá? Vitor Almada falando ali, agora há pouco também explicando as ações da PRF. Tem uma arma específica que ela está brazonada com o símbolo da polícia de Miami. Então, isso é um fato novo. Acho que não recordo de ter uma situação dessa, uma arma da polícia de Miami entre as apreendidas. Essa imagem na tela aí, ó. Isso que ele falava agora é a imagem que está na tela da polícia de Miami, que eles vinham utilizando, o brasão ali que eles vinham utilizando nessa ação da milícia. Olha a quantidade de produto apreendido.
Isso chama a tua atenção, Carregosa? É assustador, assustador. Primeiro, dar os parabéns por essa operação. O pessoal de casa provavelmente não sabe, também não tem detalhes que não se pode dar, mas a complexidade que é planejar e a inteligência que vem por trás para fazer uma ação dessas, da forma que foi feita, exemplar, assim. É um trabalho daqueles trabalhões mesmo que você observa, porque, assim, a informação vem rápida, ela tem que vir muito confiável no que você vai se deparar. O planejamento operacional também tem que ser feito rápido e de forma de analisar e de minimizar todos os riscos envolvidos numa ação dessa, numa área de grande movimento. Né? Secretário de Estado de Polícia Civil falando, vamos ver. E vai mostrar agora a arma, hein? Olha aí. Falando justamente dessa arma com brasola de Miami, que foi apreendida nas mãos dos milicianos aqui no Rio de Janeiro. Tá? Ao lado dele ali está o Coronel Lobasso, também participando dessa entrevista coletiva. Nesse momento, os colegas da imprensa fazendo a pergunta, claro que é importante para se dizer, porque, gente, quando se fala de milícia, a gente sabe que somente no ano de 2023 foi mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais que foram movimentados por essa organização criminosa. E eles movimentaram e a polícia também conseguiu apreender esse montante, não só em dinheiro, mas também em armamento, imóveis, carros, tudo aquilo que eles tentam lavar. Você consegue imaginar quanto esse tipo de organização criminosa movimenta ano a ano? Por isso que tá essa guerra toda. Por isso que tá. Olha aí a quantidade de armas, fuzis, tem 369, Marcos Amin falando, vamos ouvir. Desde dezembro, quando o Zinho se entregou à Polícia Federal, inclusive já com alguns homicídios, e quem ganha proeminência nesse momento é o Rui Estevão, que é o vulgo Pepito. Nesse momento, quem está ganhando proeminência e parece que vai assumir o comando nesse processo belicoso que está sendo a sucessão do Luiz Antônio é o Luiz Estevão. Quanto à sua primeira pergunta, você me permite te corrigir. Isso não é uma novidade no Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que acontece no Rio de Janeiro desde o final da década de 80, quando houve uma grande separação dentro do que hoje é a maior facção criminosa ligada ao narcotráfico. Desde então, o Rio de Janeiro vem sendo palco de disputa territorial. É por isso que, por exemplo, a gente tem uma facção criminosa em São Paulo que tem um poder financeiro muito maior do que as facções aqui do Rio de Janeiro, e a gente não tem a quantidade de fuzil que a gente tem no Rio de Janeiro. A gente tem comunidade do Rio de Janeiro aqui com mais de 100 fuzis. Isso se deve não ao tráfico de drogas ou ao grupo paramilitar, mas sim às disputas territoriais que existem entre grupos de narcotraficantes e agora entre grupos de narcotraficantes e de grupos de paramilitares. Essa disputa ela não foi acirrada com a prisão do Luiz Antônio. Essa disputa já vem acontecendo há algum tempo. E se você perceber, a Polícia Militar está atuando rotineiramente, dioturnamente, em vários locais. Ontem foi na Gardênia, vem atuando na Cidade de Deus, vem atuando em diversas comunidades, justamente no Complexo da Penha, que a gente fez uma operação integrada aí, a Polícia Militar no Complexo da Penha e nós no Complexo da Maré, para sufocar justamente essas ações de roubo de veículo que são usados nessas invasões e aqueles locais que fornecem mão de obra para essas invasões. Então a gente está dioturnamente nesse combate de um problema que tem no mínimo 40 anos, que é a disputa territorial no Rio de Janeiro. Vocês percebem que a grande atuação do governo do Estado no combate às milícias é justamente no braço financeiro. Atacando o braço financeiro, eles conseguem diminuir o tipo de ação desses criminosos ali. Você percebe que nesse exato momento acabou a entrevista coletiva ali. Bruna Carvalho vai tentando se posicionar até para tentar puxar alguém para falar com a gente. Agora, sabe aquela coisa que acontece, ô Carregosa? Esse ataque ao braço financeiro é muito importante. Nessa perda ali, ao todo 16 homens. Desses 16 homens, 15 deles detidos. Já temos 12 criminosos, 12 milicianos na cidade da polícia, 3 estão ainda hospitalizados, que 6 tinham ido para o hospital, mas 3 deles foram medicados e já foram para a cidade da polícia. Então temos 12 lá na cidade da polícia e 3 ainda na unidade hospitalar. O ataque ao braço financeiro e a inteligência são o melhor para se fazer para se combater a milícia. Na verdade, são várias formas de atuar
dentro do combate ao crime organizado. Você atuar, obviamente, do lado do braço financeiro, você tem várias repercussões importantes. Qual é a primeira? Você reduz o poder deles em todos os aspectos, tanto de pessoal, porque eles começam a ter menos dinheiro para pagar, porque criminoso recebe, né? Ele tem que ter alguma forma de renda com crime. Você também reduz a capacidade deles operacional de se expandir e também a capacidade deles bélica, porque trazer armamento, esse armamento que a gente está vendo, ele é caro, e quanto mais se combate também a entrada de arma, tudo mais, esse preço vai aumentando, e quanto menos dinheiro eles tiverem, menos armamento tem. Agora, a gente não pode esquecer que existe também esse processo que a gente vê agora nessa operação de hoje, que é estar em campo ali e fazendo também operações e atuando ali para a prisão desses criminosos. São formas concomitantes integradas à atuação contra o crime organizado. Combate à lavagem de dinheiro, prisão e operações nessas localidades e presença do Estado ali, que aí não tem como fugir desse modelo, porque é um modelo que desde que o mundo é mundo funciona de tal forma que é o Estado ali reivindicando o monopólio da violência, tirando esses outros atores que estão ali tentando disputar a aplicação da violência legítima, no caso do Estado legítima, naquela localidade. O trabalho de inteligência e o trabalho de juntar as polícias num trabalho integrado para combater esses grupos paramilitares acaba sendo também muito importante. Exatamente. Não existe, e aí quando você vai estudar sobre crime organizado e formas de combate, não existe atuação solitária de instituições contra o crime organizado. É sempre uma força-tarefa entre várias instituições, seja as instituições policiais, seja as instituições do sistema de justiça, Ministério Público, seja também o Judiciário, e também mudanças legislativas de forma de deixar cada vez mais rigorosa a punição para esses membros que praticam esses crimes dentro de organizações criminosas. Olha só, gente, um tiroteio entre um bonde de milicianos e agentes da Polícia Rodoviária Federal deixou 6 bandidos feridos e 9 presos no fim da madrugada desta quinta-feira, por volta das 4 horas da manhã. O confronto aconteceu na Avenida Brasil, na altura de Campo Grande, na zona oeste do Rio. Nesse exato momento, já tem 12 bandidos lá na cidade da polícia presos e outros 3 permanecem no hospital. A reportagem é dela, Bruna Carvalho, na tela. Vamos ver. Eram 4 horas da manhã quando a troca de tiros começou na altura do viaduto Engenheiro Oscar de Brito, na Avenida Brasil, na altura de Campo Grande. De um lado, agentes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Do outro, milicianos que atuam na região. Na troca de tiros, 6 milicianos foram baleados. Eles foram levados para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz. 9 foram presos e 1 conseguiu fugir do local. Os alvos da ação são criminosos ligados a Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Ele se entregou à Polícia Federal no dia 24 de dezembro do ano passado. Desde então, há uma disputa por seu espólio que já deixou um rastro de mortes. Nos últimos meses, comunidades dominadas por milicianos vêm sendo alvo de disputas de traficantes do Comando Vermelho e grupos milicianos. Uma delas é a comunidade da Carobinha, em Campo Grande. Na noite do último domingo, moradores registraram um intenso tiroteio. Os milicianos interceptados pelos policiais na ação da madrugada de hoje estavam envolvidos nos recentes tiroteios na Carobinha. Eles foram parados no momento em que voltavam da comunidade em direção a Santa Cruz. Por isso estavam com muitas armas e vestidos com trajes usados no confronto. Os milicianos detidos na ação de hoje foram trazidos para a cidade da polícia, no Jacarezinho. A maioria vestia roupas pretas, como se fossem policiais. Um deles usava uma roupa camuflada, também semelhante à usada por forças de segurança. Os presos foram encaminhados para Draco. Com os criminosos, os agentes apreenderam vários coletes balísticos com inscrições da Polícia Militar e da Coordenadoria de Recursos Especiais. Rádios transmissores também foram recuperados. A polícia também apreendeu várias armas de grosso calibre. Foram pelo menos 10 fuzis. Os 4 carros usados pelos bandidos também foram apreendidos. Esse estava com o para-brisa cheio de marcas de bala, o que dá uma ideia de como foi o confronto. Para continuar falando deste assunto, a gente volta à cidade da polícia com ela, Bruna Carvalho, que está ao lado do nosso secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Marcos Amin. Bruna, é com você. Boa tarde.
Oi, Caio. Boa tarde novamente para você e a todos. Eu estava conversando com o secretário justamente a gente, né, que recebe muitas reclamações desses moradores dessas áreas que são alvos de confronto, essas áreas que vêm sendo alvos de disputa. Eu queria que você explicasse justamente essas prisões, né, homens desse bonde, né, desses puxadores de guerra que a gente viu entre esses presos hoje, né? Boa tarde, Caio, boa tarde a todos. Exatamente, né? Essa ação a gente já vem monitorando há algum tempo, a gente já tinha no nosso radar esse deslocamento justamente para reforçar o setor ali da Carobinha, que está em conflito, disputa territorial entre o grupo paramilitar e um grupo de narcotraficantes, e hoje a gente conseguiu, né, passar essa informação de um modo eficaz para a PRF, e a Polícia Rodoviária Federal, com toda a maestria, com toda a eficiência, conseguiu montar um cerco e fazer uma ação limpa, sem qualquer tipo de efeito colateral. Foram 15 presos, né? 6 deles foram alvejados porque reagiram à abordagem da Polícia Rodoviária Federal, 3 deles já foram liberados do hospital e os outros 3 estão fora de perigo. Caio, o secretário te ouve. Secretário Marcos Amin, querido, é um prazer falar com você. É um prazer mesmo, porque certa vez eu falei já isso aqui no programa hoje. Você sentado aqui comigo e apresentando o programa, você falava assim: Caio, a milícia movimenta bilhões. Você lembra disso, secretário? Eu falei: bilhões, Amin? É isso tudo mesmo? Espera que você vai ver. E só os números do ano passado, mais de 1 bilhão e 200 bilhões de reais aí, basicamente de apreensões feitas pela Polícia Civil, mas no que dá entre móveis e imóveis, e juntando aquilo tudo, ou é a movimentação deles, ou é vocês apreenderam. É muito importante falar isso porque vocês vão no ataque ao braço financeiro. E o ataque ao braço financeiro é justamente para poder frear o trabalho deles. É isso, Amin? O que eles movimentam, por que é tão importante atacar o braço financeiro deles? Boa tarde. Boa tarde, secretário. Eu acho que ele... Bruna, repassa a pergunta para o secretário para mim, por favor. Eu acho que ele não está te ouvindo. Não. Olha, eu acho que a Bruna não está ouvindo. Enquanto eles acertam a questão do áudio ali, nesse exato momento, Carregosa, esse ataque ao braço financeiro, a gente já falei isso com você aqui, é importante para evitar que eles façam isso, de tentar tomar território, de invadir outro local e levar terror para todo o estado do Rio de Janeiro. Exatamente. E uma das coisas assustadoras dessa operação, assim, que você, primeiro, novamente, milhões de parabéns por essa operação, porque eu sei a complexidade que é organizar toda uma operação dessa e dar um resultado como foi esse resultado, assim, de forma sem risco, sem baleado, sem até mesmo criminoso morto, né? Tem que se deixar todos eles presos. Primeiro o tipo de armamento que a gente está lidando. A gente está lidando com armamento que a gente só vê em guerra. A segunda coisa que também não pode deixar passar batido. Uma das armas já tem a origem definida, que está escrito Polícia de Miami, ou seja, você já vê que já é arma desviada, já tem até de onde está vindo. E a gente sabia rapidamente no caso da Marielle, aquelas armas que estavam vindo para cá, pedaços de armas que eram para montar aqui, várias delas vindas lá de fora, principalmente dos Estados Unidos. O Dorigo, né, que estava ontem, inclusive, foi o delegado responsável pela investigação que pegou as armas do aeroporto, não sei se lembra. E a terceira coisa, que aí é uma situação preocupante também, que a gente começa, se sempre teve, mas já parece que tem até uma intensidade maior, é a vinculação do crime organizado com uma militarização do crime organizado. Ou seja, você vai ver que eles vão começar a agir como se fossem a forma de agir deles dentro das operações criminosas dele, como se fossem forças policiais ou militares. Você vê que todos eles estavam, inclusive, com patches de polícia, que é muito além de só passar desapercebido como se fosse policial. Porque eles não iam passar desapercebido como... Eles, claramente, nessa dinâmica, dá para saber que eles são criminosos. Mas é uma forma de uma, entre aspas, especialização do crime organizado do ponto de vista bélico. E isso é perigosíssimo. Mas às vezes... Esse movimento está acontecendo. Às vezes, para vocês que são policiais, têm expertise de conseguir perceber que, de repente, não são. Eu falo para você, eu fazendo base 30 anos cobrindo polícia, sem encontro aqueles 2 caras que apareceram ali com um fuzil num carro descaracterizado, eu vou acreditar que possam ser da P2 fazendo algum tipo de trabalho. Bem que o pessoal da P2 não anda uniformizado, mas num carro descaracterizado, de repente, é um apoio, alguma coisa assim. Até que você vai imaginar que é grupo paramilitar tentando tomar um território, ou invadir um outro local, ou seguindo para poder reforçar a ação de outros milicianos,
Entendeu? É muito tempo que a gente perde para tentar pensar nisso. Mas você vê normalmente na dinâmica, principalmente da milícia, esse movimento de militarização como? Na ritualística que eles agem dentro deles. A gente chama de bonde, mas além de bonde, por exemplo, eles chamam de GAT. Eles usam os mesmos termos que as forças policiais usam. Isso é sério, isso é muito sério. Isso mostra que eles estão querendo se elevar a uma posição com uma falsa ideia de legitimação e uma falsa também especialização, ou seja, você vê que eles estão querendo dar um passo acima. Você vê também isso no tráfico de drogas, eles também fazem a mesma coisa. Todos eles com a vestimenta deles são vestimentas muito parecidas com as forças policiais e as forças militares. Então, assim, não é só para passar desapercebido. Tem uma questão organizacional da forma de atuar do crime organizado e esse movimento, quando é feito, é um movimento muito perigoso. E aí é importante de reforçar o combate, não só do ponto de vista de segurança pública do crime organizado, mas a gente entender que existe um grande silêncio no Brasil quando se diz na forma de combate a mudança legislativa e uma forma de você deixar com penas muito mais severas criminosos que são membros de organização criminosa violentas, ou seja, tráfico, milícia, que estão atuando não só no Rio de Janeiro, como todo o Brasil.